Olá pessoal, 25 de abril de 2017, terça-feira de calor aqui na Baixada Santista. Hoje, dia do contabilista, um abraço para essa categoria tão importante no nosso dia a dia. Dilma sabia do Caixa 2, dizem os maqueteiros. Agora estão apertando a Dilminha aí. Policiais em ação no assalto do Paraguai. O assalto lá foi grande, hein? Roubaram bastante. Dizem que os bandidos meliantes são brasileiros. Também hoje, para discutir esses outros assuntos, o pessoal da prefeitura está chateado com o prefeito, que vai descontar o salário dos dias parados em 3 vezes. Um terço agora, um terço no mês que vem, um terço no outro mês. Esse é assunto muito polêmico, uns concordam, outros não. Para discutir esses outros assuntos, nós temos aqui hoje, que é dia 25, então eu vou começar pela esquerda, do nosso comentarista, jornalista, professor universitário, Fernando de Maria. Tudo bem, Fernando? Obrigado, Filete. Tudo bem. Também o advogado, empresário, também diretor de futebol da Portuguesa Santista, a Portuguesa Santista que foi meio assaltada nesse fim de semana, nosso querido amigo Rogério Conde. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Filete? Boa tarde, Fernando. Boa tarde dos nossos telespectadores. É sempre um prazer estar participando do Ação e Reação. Rogério, essa questão da Portuguesa foi muito falada aí pela imprensa esportiva aqui da região, né? Portuguesa que teve um gol anulado contra o Olímpia, um jogo de oitavas de final importante em casa, e também um pênalti macabro, né? Num escanteio, que não foi nem escanteio, depois um pênalti que não aconteceu nada, no último minuto do jogo, né? Parecia o jogo do Palmeiras, que você compra ingresso primeiro tempo, segundo tempo, pernoite, né? O jogo que não acaba, né? Então, 48 minutos, um pênalti que não existiu, vindo de um escanteio que não existiu, e a Portuguesa sofre um empate no último minuto, né? É triste, né? É verdade, você bem colocou, é lamentável. A atuação do trio de arbitragem foi muito infeliz, para não dizer outra forma, era nítida, né? Parecia assim que realmente era uma rave, não era um jogo de futebol. Enquanto o Olímpia não empatasse, ele não terminaria a partida. Essa foi a impressão que foi dada. Foi uma sucessão de equívocos e infelizmente acabou prejudicando a Portuguesa, que a gente gostaria de sair, fazer o segundo jogo com uma vantagem no placar. Mas eu acho que agora não adianta mais, eu acho que as medidas todas estão sendo tomadas, né? Nós estamos dando entrada num requerimento junto à federação para que no mínimo suspenda esses árbitros, para que outras equipes não sejam prejudicadas no futuro. Não vou fazer aqui um juízo de valores, se ele estava tendencioso propositadamente ou não, mas o que interessa é que realmente ele estragou um espetáculo, uma experiência de futebol que tinham lá 1.000 e tantas pessoas que estavam assistindo. Por outro lado, também eu estou procurando, junto com o presidente Lupercio, fazer uma visita à Federação Paulista. Acho que é importante esse contato para que as medidas sejam tomadas, para que nós não sejamos surpreendidos no jogo da volta. Eu acho que esse é o mais importante, porque o que é importante é que o futebol seja praticado dentro de campo e não seja influenciado por esse tipo de problema, principalmente com a arbitragem, que é uma coisa que é recorrente no nosso futebol, infelizmente. Eu vi o tape, viu, Fernando? Eu vi o tape na Santa Cecília, nossa co-irmã Santa Cecília, que passou no domingo, né? E realmente, né, a Portuguesa jogou melhor, teve um gol anulado que, na minha opinião, não deveria ter sido anulado, e esse pênalti macabro, vindo de um escanteio que não existiu, um pênalti que existiu, quer dizer, pênalti Mandrake, né? Quer dizer, na verdade, 1-0 estava razoável, um erro do arbitragem e tal. O placar seria 2-0, depois faz 1-1, fica mais complicado, né? Sim, fica complicado, mas a Portuguesa, eu acho que talvez o técnico experiente, certamente, esse tipo de situação certamente está levando para os jogadores, porque o brilho dos jogadores, obviamente, vai ficar mais ainda atingido na tentativa de mostrar, olha, nós temos competência e eu acho que a possibilidade, desde que haja um juiz realmente, eu acho que a necessidade da Portuguesa efetivamente entrar com um pedido junto à Federação Paulista, né, para poder evitar que tal tipo de situação volte a se repetir. E torcer para a Portuguesa, que é o lugar que ela tem que estar mesmo, subindo e voltar aí à primeira divisão do futebol paulista. Jornal do Boqueirão, Rogério, toca num tema importante aqui, né? Quando a gente, no meio ambiente, no lixo, cada santista produz, em média, 1,2 quilos de lixo por dia, totalizando 500 toneladas na cidade. Estima-se que apenas 3% a 5% desse volume seja devidamente reciclado.
Uma lei que está em vigor em julho obriga a separação dos detritos orgânicos de recicláveis pelos geradores e vai gerar 2.000 novos empregos e tal. Uma coisa que também eu conversei uma vez com uma secretária de meio ambiente, e ela falou que mesmo aquilo que você recicla, né, que eu tenho o maior cuidado de pegar as coisas separadas na minha clínica, tudo, brigo quando o funcionário joga uma caixa de papelão fora, eu brigo mesmo, porque eu, tal, mas diz que Santos, se todo mundo colocar esse lixo separado, nós não temos condição de realmente aplicar essa técnica de separação, nós não temos capacitação para, de uma certa maneira, se todo mundo começar a reciclar, nós não temos condição de aproveitar esse material. E é muito triste isso, né? Bom, é um assunto complexo, né, Filete? A gente, primeiro que é uma questão cultural, uma questão de saúde pública, eu acho que cada vez mais a sociedade precisa se apropriar dessa discussão do que fazer com seus resíduos sólidos, sejam eles de todos os níveis. A gente não pode se acomodar com esse pensamento de que nós ainda não temos a condição, se cada um... Não, eu acho que a gente tem que educar, começar com uma campanha de conscientização, começando com os jovens, depois empresarial e tudo mais, para a gente ter o máximo possível, chegar daqui a 2 décadas, aos 100% de reciclagem do nosso lixo, né? Você ter a separação do lixo orgânico, com o que é reciclado e tudo isso. Essa preocupação, eu acho que ela ainda tem que ser mais incisiva e mais forte para nós, moradores aqui da ilha, porque nós temos um problema seríssimo de destinação desse lixo, né? Então, essa discussão precisa também se adiantar a questão do que fazer com esse lixo. Nós já sabemos que o aterro, o Sítio das Neves, por exemplo, ganhou uma sobrevida aí também meio mandrake por esses próximos 2 anos. Existe a questão se vai incinerar alguma coisa, se não vai, se vai ser transferido para outro lugar. Então, é uma discussão ampla que começa com a conscientização e depois você conseguir fazer com que essas pessoas que trabalham com isso sejam capacitadas para você poder ter um aumento no que é reciclado. E incentivos às empresas que se utilizam desse material reciclado, que isso é importantíssimo, porque às vezes não adianta, se você não tiver um incentivo, você acaba comprando a matéria-prima e produzindo mais. Então você precisa incentivar quem realmente consegue se utilizar desse material reciclado. Então é uma discussão ampla que a sociedade precisa, volto a dizer, se apropriar em todos os níveis, escutar os técnicos. Eu já tive experiência, a oportunidade de viajar, por exemplo, eu fui numa usina em Barcelona. Na praia, perto da praia, né? Fui em frente à praia, frente à praia. Já fui em outros locais, inclusive na minha área, na construção civil. Eles também têm uns incentivos para a reutilização dos resíduos sólidos da construção, que é um outro problema nosso importante aqui na região, porque não basta você ter esse diferenciamento, você precisa saber aonde exatamente eles são levados, né? Isso é muito importante. Enfim, é uma discussão ampla que precisa da sociedade, dos técnicos, precisa envolver as universidades, que eu acho importantíssimo, e principalmente as crianças, para que elas cresçam já com essa consciência. Fernando de Maria, essa capa aqui do jornal Boqueirão, dando enfoque para o meio ambiente, né? Foi, que nem o Rogério comentou, semana passada teve uma ampla discussão entre várias, que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente está realizando, e estava lotado o auditório da Prodesan, e realmente é um desafio, que nem o Rogério comentou, é um desafio coletivo. A sociedade toda precisa estar imbuída disso, porque nós temos um volume considerável de lixo que efetivamente vai para o lixo, é dinheiro que é jogado fora. A gente só tem 2 cooperativas, né, que você comentou que não tem estrutura, existe espaço até para ampliar. O problema é que quem comentou, na verdade, foi a secretária de Meio Ambiente, que ela falou que não tem estrutura, a gente fica chateado, porque de repente você separa tudo e tal. E como o Rogério falou, muito importante, conscientização nas escolas, das pessoas, para a gente separar, porque é dinheiro jogado no lixo. É dinheiro literalmente jogado no lixo. A própria Secretaria de Meio Ambiente calcula que hoje, entre 3% e 5%, seria potencialmente, reverteria em algo em torno de 13 milhões de reais, que é o valor que, teoricamente, seria recolhido das ruas. Mas o grande problema é que a gente tem um aterro sanitário que tem um tempo de vida útil, que... houve lá uma outra versão mandrake da CETESB, e paralelamente o IPT está
fazendo uma pesquisa, particularmente eu acho que está bem em cima da hora, já deveria ter sido realizado há muito tempo esse tipo de levantamento, para poder chegar no final do ano, para chegar a um estudo que vai constatar qual vai ser a melhor alternativa. E existe aí, obviamente, existe uma linha muito tênue já de defesa da possibilidade da queima efetivamente do lixo. Isso, segundo alguns especialistas na área ambiental, traz sérios danos ambientais. Obviamente que isso não tem nada fechado, mas a própria construção, a eventual construção de uma termoelétrica em Peruíbe, que já foi noticiado na imprensa, o próprio presidente dessa futura termoelétrica já anunciou que poderia, obviamente, o uso do gás da termoelétrica poderia contribuir para esse incinerador. Enfim, é uma discussão ampla. O fato é que, infelizmente, como tudo acontece no Brasil, é tudo deixado para a última hora. A gente tem um tempo correndo e o grande problema da não reciclagem do lixo acaba contribuindo para diminuir o tempo de vida útil do aterro sanitário. Né? Então, se mais lixo pudesse ser reciclado, obviamente o volume que chegaria no aterro seria bem menor. E a gente, infelizmente, é uma questão de conscientização, infelizmente, não só o poder público, a sociedade em si, ela ainda não se preocupa com essa questão e você está gerando empregos. Essas cooperativas, são 2 cooperativas que tem em Santos, elas geram aí entre 30 a 40 empregos cada cooperativa e a renda é uma renda baixa, mas algo em torno de 700, 800 reais, mas há espaço aí para crescimento. Né? A gente tem essa potencialidade, sem contar o aspecto do coco, que é um caso à parte, né? O que se joga, o lixo que é jogado fora com o coco que é bebido aí na orla da praia. Então, e a gente precisa de realmente você ter campanhas, né, Filete, Fernando? Se você não tiver a campanha, a população às vezes não tem a consciência, ela não é esclarecida. E acho que era importante mostrar a questão do lixo, de como que ficam os aterros, do que causa, porque você chega à questão de saúde pública. Né? O lixo hoje é uma questão de saúde pública também. Então essa discussão eu acho muito pouco, e eu me pego muito na questão da formação, eu bato sempre na tecla, às vezes eu sou até meio chato com isso, mas eu acho que a gente, enquanto esse país não investir maciçamente em educação, nós não vamos sair, vamos andar 3 passos para frente e 4 para trás. Fora que a cidade que manda até lixo para Mauá, né, Rogério? Não, independente, é a base. Educação é na base. Precisa, como fizeram outros países, Coreia, que hoje estão muito além, com uma questão de civilização, de civilidade, muito acima de nós brasileiros. Então isso é investimento em educação. E a questão da conscientização com relação a reciclar lixo e tudo isso começa com essa educação. O Boc News também fez uma matéria muito importante do Boc News essa semana, parabenizar o Fernando de Maria, o meu amigo Jair Tartaruga, o Humberto Chalub, toda a Cris Chalub também, toda a equipe do Jornal Boqueirão, que é um jornal com uma sede bonita, mas um jornal enxuto, mas que consegue lutar aí contra essa crise toda, né? Crise do papel, de anunciante, e que todos os jornais estão sofrendo hoje em dia, né? Mas tem muita gente como eu, Rogério, que gosta de ler o jornal impresso ainda, né? Então acho que o jornal impresso não deve parar. Parabéns para os lutadores. E uma matéria muito importante: desconto da Prefeitura de Santos supera o valor pago em abonos. Então, a partir dessa terça-feira, dia 25, hoje, uma parcela considerável de servidores sentirá no bolso os efeitos da maior greve da nossa cidade, que durou 42 dias. Segundo a Prefeitura, vamos descontar em 3 parcelas os dias parados. Essa decisão é respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, de outubro de 2016, e vai afetar a vida de milhares de famílias e já preocupa o comércio da Baixada Santista. É isso mesmo, De Maria? Sim, a gente tem... Na realidade, a greve durou aí 42 dias, obviamente que muitos servidores tiveram que voltar a partir do dia 28, 29, por causa de uma decisão do Tribunal de Justiça que determinou que 80% dos servidores, principalmente da área de saúde, educação principalmente, assistência social, voltassem ao trabalho. E, obviamente, nem todo mundo fez greve, aí os números são discutíveis, porque a Prefeitura admite que chegou a 30% do total de servidores, que daria algo em torno de 4 mil servidores que entraram efetivamente em greve.
o sindicato já falou outros números, mas enfim. Fazendo o levantamento, Filete e Rogério, um levantamento das principais secretarias, com base no mês de março, que é o último levantamento, de abril, eu entrei hoje no portal, não estão disponíveis os salários, já foram pagos hoje, mas ainda não estão disponíveis. Por exemplo, a Secretaria de Educação, que é a maior secretaria, que teve a maior adesão, 70%, ela tem paga os seus servidores algo em torno de 21 milhões de reais. Já a Secretaria de Saúde pagou em março algo em torno de 18 milhões de reais, e, com dados da própria Prefeitura, 30% dos servidores entraram em greve. E, na assistência social, algo em torno de 2 milhões de reais, que é os valores pagos no mês de março, sendo que você tem aí um volume aí considerável aqui, foi de 60%. Somando tudo isso aqui com esses respectivos pesos, a gente nem leva em consideração as outras secretarias que tiveram pesos menores. Dá algo em torno, dá 40 milhões de reais mais ou menos. Se você dividir isso aqui proporcionalmente, dá em torno de 7 milhões de reais que deixaram de ser pagos, né, por causa da greve, que é a alegação da Prefeitura, uma alegação justa, que coloca aí a questão do Supremo Tribunal, que decidiu isso daí em outubro do ano passado. Nada a ver com a situação específica da Prefeitura de Santos. A questão é que é o impacto, tudo bem, a Prefeitura tem esse direito, mas a greve não foi julgada legal nem ilegal. Então, se porventura isso lá na frente, a greve for julgada legal, provavelmente um outro prefeito vai pagar esse retroativo. A Prefeitura tem que economizar o dinheiro, não vai pagar, vai ter que... E o que é mais interessante, Filete, o valor que a Prefeitura está economizando, que dá algo em torno de 21 milhões, supera o valor que ela vai pagar em abono porque a Prefeitura vai pagar 2% de abono em julho, em agosto e setembro, depois 5,35% em outubro e novembro, e vai incorporar só a partir de dezembro. A soma disso daí, existem vários números que a própria Prefeitura divulgou, algo em torno de 11 milhões e meio, o máximo chega a 19 milhões e meio, de qualquer forma, o valor que vai ser economizado supera o valor que vai ser pago para os próprios servidores. Então, ou seja, os servidores vão pagar do próprio bolso, pelo menos aqueles que fizeram greve, os abonos que vão ser pagos em 6 parcelas e os servidores vão pagar 3. Não vai ser todos, porque não foram todos que aderiram à greve, sim, mas uma parcela. É uma coisa meio complicada. Exatamente. Pegar a opinião do Rogério, que é empresário do ramo da construção, agora está no esporte, desempenhando um papel muito bom na Portuguesa, e também já trabalhou, fez uma boa administração lá no mercado, também já trabalhou no poder público. Então, ele conhece essas 3 vertentes aí, pode contribuir bastante com esse assunto, né? Eu acredito que sim. Agora, você já esteve lá? Eu já conheço bem como funciona a máquina. Já conhece a máquina? E é complicado, porque na iniciativa privada... Não, até porque a minha atividade profissional na iniciativa privada é voltada também à máquina pública, porque nós prestamos serviços, né, de construção civil para as administrações públicas, autarquias, enfim. Que já tem essa dificuldade toda, né? De lidar com a máquina. Mas eu sou muito... assim, pragmático, principalmente nessas situações. Na posição do gestor público, assim, ele não pediu, não vou entrar no mérito se está sendo bom, se está sendo mal, se vale, eu acho que isso não cabe. Essa análise que a gente está fazendo agora é uma análise fria. Ele não pediu para os seus comandados, né, para os funcionários públicos entrarem em greve. Ele está é que nem no jogo, ele está com o regulamento embaixo do braço. Olha, vocês, por favor, a greve não entra, né, vamos judicializar essa questão. Não tem nada definido. Ele não vai pagar, ele vai segurar, já que ele tem essa prerrogativa de não fazer o pagamento, vai dividir em 3 vezes. Eu acho que ele está jogando com o regulamento embaixo do braço. A gente precisa olhar os 2 lados também. O funcionalismo precisa ser melhor remunerado, a gente precisa valorizar melhor, precisa. Eu acabei de falar aqui na questão de educação para o país inteiro. Eu acho que o pior, o mal que a gente sofre nesse país hoje é a falta da meritocracia. Você não tem hoje uma questão de cargos e salários, uma gestão de carreiras adequada, tudo não tem.
Isso prejudica porque não existe meritocracia. Quantos funcionários a gente percebe, às vezes por causa de questões de relacionamento político, aí a questão da incorporação, né, Fernando, que agora vai ser uma nova discussão que está se iniciando na própria Câmara e tudo isso, o prefeito sendo pressionado para tomar algumas decisões, que isso é no Brasil inteiro, não é um privilégio nosso. Em alguns municípios mais, outros menos, mas nas esferas todas políticas isso acontece. Então a meritocracia é deixada de lado. Agora, se o tribunal não diz se a greve é legal ou não, e ele tem essa prerrogativa de segurar, na situação que o país está e tudo, se eu sou o gestor público, eu também seguro, porque afinal de contas a população também está sendo prejudicada. Claro que a população gostaria que os enfermeiros recebessem melhor, que os professores fossem melhor remunerados, claro, mas eles também ficaram sem aula, muitos não tiveram acesso aos equipamentos de saúde, enfim, houve um prejuízo para a sociedade também. Então, é uma posição de cada um. Nesse caso, o gestor, o prefeito, está optando por usar o você fez uma análise fria, você não está discutindo se a greve foi legal ou ilegal. Pelo contrário. Você está falando pelo contrário. Que faltou serviço para a população. Que policial e professor deveria ser melhor remunerado nesse país, não tem. Acho que alguém tem dúvida disso. Agora, a gente precisa ser factível, né? A gente precisa trabalhar com a nossa realidade. E a nossa realidade, infelizmente, é outra nesse país. Que, claro, que ele deveria se empenhar para melhor, que a perda pela inflação deveria ter a recolocação, claro, não tenho dúvida disso. Agora, eu não sou prefeito, eu não estou com o secretário de Finanças ali do lado, eu não sei exatamente. Agora, eu sei que houve uma greve, que a greve não foi julgada legal até agora, nem ilegal, existe um impasse, houve agora um acordão para que se volte ao trabalho. Enfim, a população foi prejudicada, a administração também, os servidores também, enfim, foi uma situação que não foi benéfica a princípio para ninguém. Agora, como é que vai se proceder agora? De acordo com a lei. A lei existe para ser cumprida. Se você quiser mandar perguntas aqui para o programa, para o Rogério Conde, para o Fernando de Maria, 997 11 5545, é o WhatsApp do programa, ou pode fazer com o Muriel Vilas Boas, que dá uma ligadinha rapidinho no intervalo e tal, para fazer sua pergunta. E temos vários assuntos aqui em questão também. Agora chegou, né? Integração entre o VLT e linhas de transporte de ônibus. Finalmente, os representantes da MTU, BR Mobilidade e Prefeitura de Santos se reunirão amanhã para tratar da tão famosa e tão pedida integração dos veículos com os ônibus, né, Fernando de Maria? Sim. Matéria da tribuna de hoje. Isso daí já tinha sido noticiado, a gente já tinha noticiado desde o ano passado, a previsão é que tem uma perspectiva até o final desse semestre. E isso é importante, porque, obviamente, tudo bem que a BR Mobilidade é a mesma empresa que participa também da gestão do transporte de ônibus na cidade, mas, enfim, porque aí o cidadão vai, efetivamente, poder usufruir da mesma tarifa, digamos assim, dentro de um tempo a ser discutido, para poder usar o ônibus e usar o VLT, porque hoje essa integração inexiste. O grande desafio, Filete, é a questão em São Vicente, que você tem as vans, e isso já é mais complicado, né? O próprio presidente da MTU, na ocasião, tinha falado que o grande desafio principal vai ser em São Vicente, que aí você tem uma cooperativa, enfim. Aí é um pouco mais complexo nesse aspecto. Aqui é mais fácil que é com linhas de ônibus, é mais palpável. Exatamente. Lá é com van, já é uma coisa mais complexa. Quem que vai, de uma certa maneira, vai... Quem vai acabar perdendo, quem porque vai fazer não é a mesma empresa. Quem vai fazer o subsídio, quem vai fazer o subsídio, quem vai pagar a conta, né? Aqui, a mesma empresa, ela não ganha aqui, mas ela ganha no VLT, ela ganha no ônibus, e vice-versa. Lá a situação já vai ser um pouco mais complexa para como levar isso adiante nesse sentido, né? Então, esse é o grande desafio. Já está mais que na hora, né, Rogério, de ter essa reunião aí, MTU, BR Mobilidade, Prefeitura, porque o estudante, o dono de casa, o cara que vai trabalhar, ficar pagando duas tarifas é uma coisa que já não existe em Curitiba, em São Paulo, já tem outro modal, né? Então a gente tem que integrar isso. Né? A integração dos modais, ela, né, acho que é uma coisa lógica, né? Ela se faz necessária para ontem. Agora, eu não querendo jogar gasolina na fogueira, mas eu particularmente sou no entendimento que o transporte público deveria ser gratuito.
Eu acho que é um direito do cidadão. Eu acho que era um mínimo. Espero, claro, não falar assim, acredito em Papai Noel também. Não é isso. Eu não estou falando que hoje seja possível isso. Não é possível. Mas não acho que seja utópico. Eu acho que no futuro o transporte de massa deve ser ou deverá ser gratuito, né? Eu acho que essa era uma obrigação do Estado, além da questão de você poder dar saúde, condições mínimas de saúde, essa mobilidade também deveria ser gratuita, subsidiada pelo Estado. Mas isso é para uma evolução o Rogério viu a matéria sobre Hong Kong, que o cara passa... ele vem de ônibus, passa no ônibus, já dá direito à passagem do VLT, ou vice-versa. Eu acho que a mobilidade, principalmente os transportes de massa, ela acho que está embutida no valor dos impostos que a sociedade paga. Eu acho que seria uma situação. Claro que isso não quer dizer que as empresas teriam que ser privatizadas ou que seriam estatizadas, não, pode ser privadas e tudo, mas ser subsidiado pelo governo. Isso é uma visão minha de sociedade. Eu também concordo com você, porque a pessoa vai para a escola muito mais confortável, vai trabalhar, e a gente já paga muito imposto aqui, né? Então poderia, de uma certa maneira... E país desenvolvido é onde o rico anda de transporte público. Com certeza. Esse é o país desenvolvido. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br.
Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Alô telespectador, alô telespectadora, eu estou aqui para dizer para vocês que o TV Com Debate vai ao ar de forma inédita agora às segundas, quartas e sextas, das 19 às 20 horas. Nas terças e quintas, também no mesmo horário, acontece a nossa reprise. Se você gosta de política, saúde, meio ambiente, assista ao TV Com Debate, canal 11 da NET, eu espero você. Estamos de volta na Ação e Reação, hoje, dia do contabilista, 25 de abril de 2017, com a presença do comentarista, advogado e empresário Rogério Conde, e também o jornalista, comentarista e professor universitário Fernando de Maria, do Jornal do Boqueirão. Temos muitas perguntas aqui, o Uriel Vilas Boas, né? Ele acha que manda um abraço para o Rogério, manda um abraço para o de Maria, diz que é leitor assíduo do Boc News. O Uriel lê tudo, né? O Uriel lê tudo. Ele só não leu o jornal de segunda-feira, que estava as manchetes da Ponte Preta, deixando o Palmeiras e prosseguindo no Campeonato Paulista. O Uriel ficou chateado, o Uriel que é palmeirense roxo aí. Mas brincadeiras à parte, o Uriel quer saber de vocês o que vocês acham de colocar publicidade no VLT, pedindo mais seguranças e a instalação de banheiros no VLT. Na opinião do Uriel, precisa de banheiros no VLT. Banheiro no VLT, eu não tinha. Primeiro, mandar um abraço para o Uriel. O Uriel é um cidadão, até encontrei com ele esses dias, tomei um café, falei, eu tenho muita admiração por ele, pela forma como ele é um cidadão que participa, né, participativo, está sempre sugerindo, debatendo, enfim, é uma pessoa diferenciada. Eu vou admitir que eu não tinha tentado nisso, mas eu acredito que nas estações deva ter algum sanitário ou não? Nenhuma? Não tem. Nem dentro da composição e nem no... A proposta, isso foi até indagado, a proposta da MTU alega que VLT não há necessidade de banheiro. Foi a proposta. Porque ele é aberto. Eu já andei no VLT do Rio de Janeiro e lá também não tem banheiro. Isso, para os funcionários, é muito complicado. A gente chegou a fazer... Eu acho que poderia ter Eu acho que deveria ter, né? Entre uma estação, uns pontos assim. No Porto, no Gonzaga e no São Vicente. Porque se você for analisar, quem anda de transporte público, os ônibus também não tem. E nos pontos de ônibus também não tem. Mas já que está se fazendo uma estrutura nova, uma infraestrutura nova, realmente poderia ter se pensado em algum ponto estratégico, né? Alguns pontos estratégicos equipados com sanitário. É bem lembrado, por isso que a gente precisa de pessoas como o Uriel. Ou senão vai ter que gastar aquele trocadinho na padaria em frente, vai lá, toma um café, pede para usar o banheiro. Toda uma padaria lá, pô, queria um café, toma um cafezinho, poxa, onde que é o banheiro ali? O cara é ali, já gastou um dinheirinho. Só para cliente. Aliás, sabe que o VLT do Rio de Janeiro, ele não tem o cabo em cima, né? Ele é energizado por baixo. É até mais bonito. Sim. Porque como equipamento assim, de transporte é mais bonito. Você não tem aqueles postes todos, né? É muito interessante.
Mas quem tem negócio de porta de rua, comércio, como o João da Design Gallery, como o Clínica Filete, ou que é na rua, como... É complicado, porque você vê, o cara que vai entregar a carta, ele tem que usar um banheiro. O morador de rua vai lá, usa o banheiro. É complexo, essa coisa é uma coisa Os cachorrinhos vira-lata de rua vão lá também? Não, os vira-lata não vão, mas... Não, aí não vão, mas, por exemplo, às vezes tem um vira-latinha andando lá, a gente dá comida e tal, onde tinha os gatos... Não bate lá para falar... Não bate, mas às vezes, por exemplo, tá lá, a sala de espera cheia, chega um morador de rua lá, pede para usar o banheiro, e a secretária vai lá, conduz, aí ele às vezes fecha o banheiro, fica 1 hora no banheiro. É que ela tem 3, mas às vezes ela atrapalha. Você não vai dizer não pro cara, mas é um problema que... Mas ele tem que dizer se ele torce pro Santos ou pra Portuguesa, né? Se for para outro... Se for pro Olímpia, ele já nem entra. Tô brincando. E essa questão do banheiro, o que você acha? Não, dá para você banheiros ali? Na estrutura, não? A estrutura, infelizmente... não foi pensada nisso, né? A própria MTU reconhece que não estava previsto no projeto, mas é um problema sério, independente só do usuário, mas tem os funcionários que ficam ali e que não acontece... tem banheiro para funcionário? Não tem. Nem no poço. Não tem. Eles têm que se deslocar. Isso pode ser resolvido, né? Sim, banheiros químicos, por exemplo. Não, ou mesmo um de alvenaria, colocado, porque existe espaço, né? Sim, após, né? Ou muito próximo, eventualmente em alguns pontos, acho que pode... Não digo em todas as situações, mas deve ter estações que sobram espaço. Pode estudar, né, a implantação de sanitários públicos. Lá em São Vicente, lá no Barreiros, por exemplo, relatos de funcionários que às vezes tem que ligar pelo rádio para que venha alguém para substituir esses funcionários para eles poderem se deslocar em algum lugar próximo para poderem ir ao banheiro. E demora às vezes 40 minutos, meia hora, enfim, até a pessoa ser rendida, digamos assim, para poder ir ao banheiro. Imagina a situação muito complicada isso daí. Não é só pensando só no usuário, mas tem os funcionários que ficam ali, além do risco de serem assaltados também, né? Que é muito vulnerável. Se você vê ali nas estações, tudo bem, tem os cartões, mas tem gente que paga em dinheiro também nesse sentido. A Laura de São Vicente está parabenizando a MTU Sistema, que ela disse que foi assaltada no domingo por um rapaz com estilete, e o rapaz levou a bolsa dela. Quando o rapaz saiu, os seguranças já abordaram, devolveram a bolsa para ela, foram fazer BO. Tal. Então ela falou que a Laura de São Vicente que funcionou, que ela foi assaltada por um estilete, para um menor, com estilete na barriga dela, ela deu a bolsa, aí falou, poxa, perdi, né? Quando o menor saiu, na próxima estação já foi abordado, e foi todo mundo fazer BO e o menor foi para a Fundação Casa. Ela está dizendo que tem segurança sim, que tem, talvez não tenha, mas que tem gente vendo isso, que a Laura provou que no domingo, que deve ser o dia mais relaxado do sistema, ela está falando que então o programa ao vivo é bom por causa disso também. O Rubens está parabenizando o programa, o Rubens de São Vicente, o Rick Santos, que também mexe na área, trabalha na Rádio Santa Cecília, na rádio da Grande Rick. Fica o dia todo fazendo matéria para os outros, fica vendo os programas de TV para pegar pulso aqui, né? Não, ele dá o pulso para a gente aqui. O Gilberto do Gonzaga mandando um abraço para o Rogério Conde, para o Fernando de Maria. O nosso querido Passarinho, o grande repórter Passarinho também está vendo o programa. O Paulo Alberto, que saiu daqui agora. Então, todos vendo o programa. Tem umas fotos aqui, Rogério. Nós fomos ali com a diretoria do Santos e alguns conselheiros na sexta-feira, feriado, e para o morro para hastear a bandeira do Santos, Montserrat, e agradecer a nossa padroeira. Nós vamos ter as fotos aqui também. E temos as fotos também de umas fotos da reunião que teve ontem, que você foi convidado, de alguns conselheiros do Santos, na Clínica Filete, né? Isso aqui é no morro na sexta-feira, agora dia 21. Eu e minha mãe lá também, levei minha mãe para rezar um pouquinho lá. Teve uma celebração de uma missa das 3 às 4. Aí é o nosso Clemente também, que é conselheiro do Santos. Tem algumas fotos. Aí é o Mengalvio, né? Mengalvio. Então foi uma tarde muito agradável. O presidente Modesto fez uns pronunciamentos. Isso foi ontem lá no Espaço Cultural Filete, a reunião de alguns conselheiros. Ali está o Emerson, está o Paulo Alberto, o pessoal da empresa do Santos. Tinha uns 140 entre conselheiros, Cloroaldo também. Isso é tradição. Tradição e família. Aquilo que tu falou, não, tradição e família, né? É um grupo paralelo aí no Santos para ajudar e tal. Então, onde tivemos eventos, e o pessoal da DNA Santista, qual você faz parte, você, Bozelinha, meu amigo Odilcinho, e muito mais gente, o Zé também. Então, também tinha um representante de vocês da DNA, foi citado lá, e representante de outras entidades do Santos também, né? Bom,
A dona Norma aqui está reclamando da prefeitura, que foi na UPA e não tinha remédio para osteoporose, né? Então, avisar o Fábio, né, pessoal da prefeitura aí, que o remédio custa R$101, e ela foi lá, dona Regina, e não conseguiu achar o remédio, né? Está em falta, ela precisa do remédio, custa R$101, e era um remédio que sempre tinha na UPA. Avisar o Fábio Ferraz aí que está faltando remédio para osteoporose, né? O Fábio está sempre, embora não seja médico, ele é gestor, está sempre querendo resolver, está reclamando que não tem remédio para osteoporose, né? Esse é sempre um desafio, é um buraco sem fundo, infelizmente, né? Porque as pessoas, cada vez mais, com a própria situação econômica, não têm condições de pagar seus medicamentos, e aí elas necessitam mesmo, e aí o poder público acaba tendo que suprir essa necessidade. E infelizmente, eu não sei a idade da telespectadora, mas enfim, aí foge um pouco desse aspecto, mas vai se refletir nisso daí, com essa própria mudança da Previdência que vai acontecer, com essa proposta aí das viúvas e dos viúvos especialmente, só ter a renda dividida pela metade, enfim, no falecimento do marido, quer dizer, e justamente quando a pessoa mais precisa de medicamentos, mais precisa de tudo, ou seja, o poder aquisitivo dessas pessoas vai diminuir ainda mais, então vai haver uma necessidade do poder público, de certa forma, suprir essa necessidade. Então, é um problema que é comum, infelizmente, não dá, todos os medicamentos são atendidos, mas, efetivamente, é importante que a prefeitura fique atenta aí para verificar se é uma coisa localizada ou se é uma coisa mais ampla nesse sentido. Inclusive, Rogério, na matéria de capa da tribuna hoje, a Baixada Santista articula uma ação conjunta na saúde, né? Tipo de um consórcio para comprar remédio mais barato, até o Fábio Ferraz estava explicando isso num jornal ontem, né? Então, que a prefeitura se reúne com outros secretários de saúde para conseguir comprar remédios mais baratos, ter mais agilidade de compra e tal. Demorou, né? Tem umas coisas que não adianta a gente falar. Para que até hoje, por exemplo, a AGEM, todos esses projetos de âmbito né, intermunicipais e tudo já tinham que ter sido capitaneados há muito tempo. Não é só para tomar café na gente, tem que trabalhar, pô, tem que trabalhar, né? A questão da saúde, mobilidade, saúde, segurança, quando é que eles vão acordar? Que não adianta você ter você ter a cidade de Santos toda com câmeras, toda monitorada, se você atravessou para São Vicente, você não tem nada. Quer dizer, isso tem que ser integrado. Precisa haver um centro de gerenciamento, né, de acidentes, de conflitos, de segurança, também entre todas as prefeituras. A questão de saúde então nem se fala, não adianta. Você tem a cidade polo, que é Santos, e os pacientes vêm de outros lugares, atrás de especializações, enfim, você tem toda essa mobilidade entre as cidades. As divisas, né, as fronteiras entre as cidades são só no papel, na verdade elas são todas cidades irmãs, as pessoas trabalham em uma cidade, moram em outra, se divertem numa terceira e assim vai. Então acho que esse entrosamento entre os municípios e na gestão, ele já deveria estar acontecendo há muito tempo. A gente teria que estar hoje, no meu entendimento, aperfeiçoando isso e não começar a pensar agora, por exemplo, questão da saúde. É natural, é comum, e a gente percebe, às vezes você vai, e o Fernando falou muito bem, agora em que vivemos uma das piores recessões da história do país, em que está faltando emprego, muitos desempregados e tudo, é nesse momento em que as pessoas cortam o plano de saúde, enfim, elas começam a se utilizar mais do serviço público, e principalmente do serviço de saúde. Então, os gestores públicos precisam estar mais atentos nesses momentos. Porque quando está todo mundo com emprego, ganhando bem, você vai no particular. É nesse momento agora. Então, acontece muito da pessoa precisar do remédio, vai lá, o médico prescreve, olha, você vai precisar tomar isso durante 30 dias. Só que vem ele, na caixinha, vem para 60 comprimidos, um por dia. Ele vem 60, quer dizer, você tem um desperdício de 30. E hoje já existem sistemas e tudo que você entrega nas farmácias, dentro das UBS e tudo, o suficiente para o que você vai dar, para não haver desperdício. Esse tipo de controle até hoje nós não temos.
E nós estamos falando de uma cidade tão importante como essa. Então, você ter esse intercâmbio entre os secretários, entre os gestores das nossas cidades aqui da Baixada, eu acho que é fundamental para a gente dar uma melhor qualidade de vida para a nossa população. De repente esse remédio para osteoporose, alguém, é que esse é uso contínuo, mas alguém que já não está mais aqui, foi para o Oriente, tem um remédio lá na validade, podia devolver para uma OBS dessa aí e poderia ter o remédio, né? Porque as pessoas de terceira idade tomam. Esses de uso contínuo, tudo bem, mas às vezes você... Quantas vezes você vê? Você é medicado, Filete, você é um profissional da área de saúde. Precisa tomar durante 15 dias, só que vem 40 na caixa. A cartela vem... Então, quer dizer... Se até você, vencer, aí perde. Se você não tiver, você otimiza melhor isso. E esse tipo de compra, por exemplo, você comprar, negociar com o laboratório, em conjunto com os outros municípios, tudo, eu acho que isso já tinha que estar acontecendo. O que o Rogério falou é importante. Nós temos 607 câmeras hoje em Santos em monitoramento. E tem um financiamento que a Prefeitura vai fazer de 21 milhões, que pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, para comprar mais 93 câmeras. E vão ficar com 700 câmeras, poderia ser interligadas com a de Praia Grande, com a de São Vicente, porque... Claro, porque você tem... Quer dizer, seria inteligência, né? Nós temos que... Não podemos pensar só em Santos, só em São Vicente. Furto ou roubo de carro, por exemplo. Tanto é que na campanha eleitoral sempre falo muito daquele Detecta. Né, porque até hoje também, na prática, nem São Paulo eu acho que está funcionando direito. Foi muito anunciado. Ideia boa, mas não naufragou. Não está ainda muito, tem muito espaço ainda para avançar. Mas assim, o cidadão rouba e aí o carro circula. Quantos carros não são roubados, não são furtados? Pegando só como exemplo de veículos, né? Então isso obviamente tem um impacto aí e infelizmente isso precisa ser repensado, porque o cidadão não é o cidadão que mora, o cidadão é metropolitano, né? Que nem quando você vai para a praia, tem a maré de um jeito, você vê que a Terracom tem um trabalho violento. Pega um fim de semana aí, agora mais o pessoal também mais para a praia no verão e tal, você pega e vê frasco de shampoo, papel de doce, de tal, tudo na praia, cabo de vassoura, vem da onde? Das favelas do Guarujá. Mas não sou contra o favelado do Guarujá, mas o favelado lá mal orientado, em área de proteção ambiental, ali em frente ao mar, quer dizer, tudo errado, ele impacta Santos. Sim. As nossas favelas da Lemoa vão impactar outro local. Se você pegar, quando a maré está para o outro lado, você não vê esses, aí você percebe que é shampoo, papel de doguitos, essas coisas, você vê que o cara usa na favela e joga, vem pela maré, né, junto com aqueles dejetos por exemplo, do mangue mesmo, que é normal, aquilo que não faz mal para nenhum, graveto, tal. Mas você vê que vem um monte de produto. E a Terracom começa às 8 horas da manhã, às 6 da manhã e tal. Quando é 3 horas, está tudo sujo. Aí eu fui outro dia falar com o limpador e ele falou, aqui nós temos que limpar de hora em hora, porque a maré está trazendo lá do Guarujá. Quer dizer, você vê como o Guarujá impacta Santos. E nós também impactamos o Guarujá. E vice-versa, como o Rogério falou, se a gente não tiver essa visão metropolitana, nós vamos... tudo. Você vê agora com encerramento de atividades de algumas empresas no polo industrial de Cubatão. Quanta gente ficou em Santos desempregada? E é assim, e você aumenta os postos de trabalho no Guarujá, você vai também beneficiar a cidade. Hoje a gente tem que pensar mais do que nunca na região como um todo, metropolitana. Não tem mais, é bom para mim, não é bom, cada um, esse não, cada um quer ser o pai da criança. Não, hoje todo mundo, se você não estiver bem aqui, não adianta, por exemplo, se nós fizermos Santos um polo de excelência, uma utopia, olha, a marginalidade vai vir toda para cá, os marginais vão vir para cá. Se você não desenvolver as outras cidades todas, você vai atrair todo mundo para cá. Essa questão que você falou muito bem de desemprego em Cubatão, 7.800 pessoas pela Uzi Minas, Petrobras, tudo, as empreiteiras é feito em cadeia. Você vê hoje muitos empregados em Santos, muito morador de rua, reflete na cidade como um todo, principalmente na cidade de polo que é a nossa. Você vai na UPA, né, Rogério? A cidade que tinha o segundo maior atendimento, era São Vicente, estava na época muito ruim, aquela coisa toda e tal. Hoje é Cubatão. O prefeito chegou lá, não estou dizendo que é certo, fechou o Hospital Modelo, vamos fechar. Fechou, e aí? As pessoas vão para algum lugar. A área continental de São Vicente é toda para Cubatão. Aí tem, a área continental de São Vicente, Cubatão vem para algum lugar. O cara não vai morrer, não vai deixar o filho dele morrer. Ele vem para Santos. Você vê que hoje a fila da UPA é muito grande. Por mais que o Paulo faça um sistema, Paulo Alexandre faça um sistema
nota 10, não existe condição de nota 10 com o movimento de São Vicente, Cubatão, Guarujá para Santos. Você vê, a São Vicente era a segunda maior colocada, era Santos com 55, 45 nossos co-irmãos de outras cidades. Agora, São Vicente foi ultrapassada por Cubatão. Ou seja, as pessoas deixaram de pagar plano de saúde, como o Rogério falou, vai para o poder público. Não tem na sua cidade, vai para a cidade do lado. Impacta Santos. O cidadão quer ser atendido, né? Imagina você... Não, e a obrigação do Estado é atender. O Alcino está mandando um abraço para todos aqui, e ele pergunta sobre essa matéria da tribuna. Roubo de quase 300 quilos de dinamites que iria para obras da Sabesp no interior. É estranho não ter escolta, né, Filete? O que vocês acham? Alcino, é um telespectador, ele viu a matéria e achou que 300 quilos de diamante tinha que ter uma baita numa escolta, segundo ele, né? Eu confesso que eu não li a matéria, eu não sei de onde foram furtados essa dinamite e tudo, mas a gente sabe para onde vai, né? Sim. Se fosse hoje, eu diria que ia para o Paraguai. Exatamente. E esse roubo do Paraguai é impressionante, Rogério? Pô, explodiram tudo. Você viu que eles explodiram com o quê? Com dinamite furtada de pedreiras, esse tipo de coisa. Não tem. Então, provavelmente... Então, eu estou brincando, claro, não vai para o Paraguai. Mas é lógico que vai ser usado. É a mesma coisa do que a polícia precisa agora, acho que está mais do que na hora de ter um cuidado especial com o manuseio, com a venda, com a guarda de dinamite explosivos de um modo geral. Como faz com aqueles produtos amônia, esse tipo de coisa que eles usam para refinar cocaína e tudo isso. Depois que você começa a proibir a venda, como fizeram numa escala menor, com questão de a cola de sapateiro. Lembra que as crianças cheiravam? Você já hoje não compra mais a cola de sapateiro. Acetona de esmalte de unha. Perceberam que estava tendo uma outra utilização, forçaram a indústria a manter um que não tem, o amônia. Então, com a dinamite, a mesma coisa. Já que se sabe da utilização agora para esse tipo de roubos e tudo, explodir caixa eletrônica, esse tipo de coisa, a Polícia Federal precisa imprimir uma situação diferenciada para a guarda, manuseio, compra, venda de explosivos. Fernando de Maria, o nosso amigo Alcino aqui também participa bastante, aqui ele com o Brito do Setaporte estão vendo o programa, e foram 3 pessoas que assaltaram o carro, conforme a matéria, e ele achou que é pouca gente para conseguir, sim, né? Deveria ter um cuidado e maior, parabéns né? Pelo debate de hoje, de ontem com o Clemente, ótimo nível, parabéns pelos convidados Como é o nome do telespectador? Alcino. O Alcino, mandar um abraço para o Alcino, agradecer a atenção, mas a gente não sabe também, às vezes é encomenda, né? Porque se você começa a fazer muita escolta, tudo isso está chamando a atenção. Agora, se é uma coisa interna, né, da fábrica, da indústria, enfim, dos proprietários dos explosivos, você não vai fazer muito. Quando você vai tirar dinheiro em cash no banco, você não vai... Todo arrumadão, lotado de gente com a bolsa do lado, todo mundo vai ver que você está tirando dinheiro. Tá, dinamite às vezes é a mesma coisa. Tem que fazer uma avaliação de quantos carregamentos. Vai ter 1000 carregamentos, vai soltado um. Pode ser que você não vai no banco. Precisa ver também se de repente não foi alguém de lá de dentro que deu mesmo. Aí não adianta. Você podia estar... Né? O que o Rogério quer dizer é que às vezes tem que fazer uma avaliação da porcentagem. Se tem 1000, vamos supor, saídas e só pegaram um de vez em quando, às vezes até estratégia você ir no banco meio mal arrumado, tal, ou normal, simplesinho, com um saquinho do supermercado, pôr o dinheiro lá, sai com o saquinho do supermercado, do que ser com uma bolsa de couro, todo bonitão. Um cara fortão do lado, exatamente. Tá na cara que é chamar a atenção. Exatamente. Acho que dentro desse contexto, o que preocupa mesmo é o crescimento da atuação aí dessa facção, né? A gente vê aí, já está exportando. Tivemos um problema aqui em Santos. Aqui em Santos, Ribeirão Preto, Campinas, né? E aí, obviamente, o montante já era um montante volumoso. Agora, o que chama a atenção também o volume de recursos que estavam lá no Paraguai também, né? É um valor impressionante. Se fosse em real, seriam 124 milhões, coisa de 80. Volume. Né? Mas o Paraguai gera dinheiro, né? Tanto que, por exemplo, você vê, existem bancos fortes no Paraguai, existe uma economia que a gente, quando fala do Paraguai, é como o americano quando fala do Brasil. Mas segundo a inteligência da polícia,
a facção criminosa está se estabelecendo, a matriz está indo para o Paraguai, né? Está ficando lá porque é mais fácil o trânsito por lá. É mais fácil, tem menos blitz, menos coisa. E é o crime organizado, né? Eles são organizados, também, né, Rogério? Eles são mais organizados até que crime organizado. Eles têm uma organização, né? Não, você vê pelo armamento utilizado, né? A forma toda, né? O conjunto todo da obra, né? Você vê a forma como eles abordaram, a questão de você já jogar, às vezes jogam já aqueles pregos no perímetro antes, que é para a polícia não conseguir chegar de viatura, ter que chegar a pé. É todo um planejamento, uma estratégia de guerra mesmo. Infelizmente, a gente é obrigado a tocar nesse assunto e chamar atenção para mais mais essa situação degradante, né, para a população. E assim, na época, quando foi aqui em Santos, está fazendo exatamente um ano, foi em abril do ano passado esse episódio que aconteceu, acho que é na mesma empresa, é Prosegur, né? Acho que foi na mesma empresa, inclusive, que foi em abril do ano passado, que morreram 2 policiais, morreu um morador de rua, né? E a estratégia deles foi uma coisa... Tudo planejado. Tem vídeos na internet, até porque você sair de Santos é muito complexo. Né? Porque a logística, Santos é uma cidade, como estamos numa ilha, não tem muita saída. Ou você sai pela balsa, que aí seria realmente, ou sai pela Anchieta Imigrantes, que é a única alternativa, ou vai para São Vicente, que também é facilmente, ou pelo morro, mas também é facilmente para ser bloqueado. E aí eles conseguiram fugir, isso foi por volta das 4h da manhã, e os vídeos mostram o tiroteio ali, vídeos na Conselho Nebras, a 2 quadras ali do local da empresa. E era uma barulheira impressionante nesse sentido, demorou até a polícia chegar ao que está acontecendo. Enfim, foi uma situação muito planejada, porque eles fugiram, pegaram ali, queimaram um caminhão ali nas imediações da ministra Xavier Toledo, se não me engano, a ministra Xavier Toledo, isso. E aí simplesmente impediram o acesso de veículos até chegar ali na Campos Melo, né? Ali Campos Melo, e efetivamente conseguiram fugir, ainda mataram 2 policiais. 2 que tentaram parar o carro na cidade de Santos. E você vê, se você pegar o filme do Fogo versus Fogo, um filme de 12 anos atrás do Val Kilmer com o Al Pacino, que faz aniversário hoje, o grande Al Pacino, eles fizeram a mesma coisa, pregos na rua para a polícia não chegar, explosões de banco, mesma coisa, você vê que a explosão, ele coloca a bomba, sai todo mundo, bum! Depois entra todo mundo, coloca a outra, sai todo mundo. Depois pega o carro para entrar lá. E queima o caminhão. Depois começa... Essa do Paraguai durou 4 horas. Então, mas você, por exemplo, como eles... 4 horas. Imagina você 4 horas assaltando no bandido no mesmo local. 4 horas. Eu sei, foram 40 minutos aquele assalto. Aqui foi de madrugada 40 minutos. Ele pôs a bomba, saiu. Depois entrou com o caminhão, saiu. Pôs a bomba, saiu. E nisso eles faziam a ação coordenada para impedir a polícia de chegar. Quer dizer, os caras eles estudaram muito isso aí. Não estão vendo muito filme, Hollywood está dando muito Queria agradecer ao Rogério Conde, aqui o Fernando de Maria por ter vindo aqui aceitar o convite do programa, né? E você, telespectador, que está sempre aí com a gente, fique com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.